Vamos juntos meditar aqui nas Escrituras, na palavra abençoadora e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Tessalonicenses, localize aí, está mais para o final da sua Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou começar por aqui. Antes de entrar aqui no tema, esse tema edificante e abençoador para a sua vida, antes de nós entrarmos no tema, eu quero fazer uma introdução aqui importante. E eu vou usar esse verso que está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E o verso que eu vou ler com você está localizado aqui no verso 10. Ok? Então vamos ler, igreja, o verso 10. Quero destacar algo importante aqui, antes de entrar no tema principal dessa mensagem. Gostaria da sua atenção, gostaria que você estivesse atento para ouvir o que o Espírito Santo vai dizer à igreja. O verso 10 diz assim: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram, observe bem esse detalhe aqui, o amor da verdade para serem o quê? Salvos. Glória a Deus. Irmãos, olha aqui para o pastor, por gentileza. Deixa eu explicar algo importante aqui. Como eu disse, antes de entrar no tema principal desse ensinamento. Eu quero dizer para a igreja, com base bíblica, que o amor, o verdadeiro amor, ele caminha com a verdade. Amém? Não podemos separar, em momento algum, o amor da verdade. Porque se a pessoa entregar um amor sem a verdade, esse amor é o quê? Fingido. Esse amor é falso. É melhor você ter um inimigo, preste atenção, é melhor você ter um inimigo declarado do que um falso amigo. É verdade? Porque um inimigo você se identifica logo. Você identifica logo, é inimigo. Mas um falso amigo é aquele que está ali do teu lado, falsamente. Ele diz que considera você, ele diz que ama você, quando na verdade tudo isso é mentira. Então o amor, pessoal, ele caminha com a verdade. Você vê que a Bíblia diz que as pessoas, por não aceitarem o amor da verdade, no final dos tempos, elas serão enganadas. É o que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas, elas não querem aceitar o amor de Cristo, que é um amor com a verdade. Que é o amor que caminha com a verdade. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando eu entrar no tema principal desse ensinamento bíblico aqui, esse tema, hoje aqui, pessoal, ele não é um assunto assim, muito agradável. Ele é um assunto, ele é um tema desconfortável. É um tema que vai, de repente, confrontar você. É um tema que vai, de repente, desagradar você.
É um tema que vai até causar um desconforto em você. Porém, eu estou trazendo esse tema aqui, por quê? Porque a minha pregação é em amor. A minha pregação está em amor. Eu amo vocês, meus queridos irmãos. Por isso estou pregando a verdade para vocês. E às vezes a verdade é amarga. Às vezes a verdade, ela é dura. Mas é algo transformador. Mas é algo abençoador. Vocês compreendem o que eu estou falando? No meu conceito, eu entendo que é melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. É melhor você receber a verdade do que você ficar se iludindo com a mentira. Portanto, essa pregação, vou repetir, ela vai, às vezes, confrontar muitas pessoas, desagradar muitas pessoas, deixar muita gente desconfortável, porém, é uma pregação, é um ensinamento que tem o alicerce do amor, porque o amor caminha com a verdade. O verdadeiro amigo é aquele que te fala a verdade, custe o que custar. O verdadeiro amigo é aquele que ama você. Você quer ver uma pessoa que ama você? É aquela que te fala a verdade. A pessoa que ama você é que te fala a verdade, não é aquela que passa a mão na sua cabeça, que passa a mão, né, passa o pano nos seus erros. Não, só para te agradar. Não. A pessoa que ama você é aquela pessoa que verdadeiramente ela te fala a verdade. Mesmo que naquele momento você não venha gostar do que você está ouvindo. Mas essa pessoa, por falar a verdade, ela te ama. Ela quer o seu bem. Amém? Então, igreja, entenda esse ensinamento, mesmo que em alguns momentos ele venha a ser desconfortável, digamos assim, entenda esse ensinamento como o amor que está acompanhado com a verdade. Não podemos separar o amor da verdade. Não existe amor sem verdade. Não existe. O amor sem verdade é fingimento, é falsidade. Então, pessoal, vamos lá. Eu quero começar aqui com o tema principal desse culto, dessa pregação, que o tema é o seguinte: nós vamos aprender aqui na Bíblia, de uma forma básica, mais objetiva. O tema é o seguinte: o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus. Preste atenção, igreja. Nós vivemos em uma sociedade, observe bem, reflita bem o que eu vou te falar. Nós vivemos em uma sociedade contaminada pela inversão de valores. A nossa sociedade está contaminada pela inversão de valores. Pastor, o que é inversão de valores? Inversão de valores é quando o certo vira errado e o errado vira certo. Inverteu o valor. Entende como é que é? É quando o certo, o honesto, o bom, ele perde o valor e o que é errado, desonesto e ruim passa a ser aceito normalmente e até elogiado.
Observe se a sociedade não está caminhando por esse caminho. Não é isso? Uma inversão de valores, você vê aí. Essa inversão de valores aí fora. O certo virando errado e as pessoas aplaudindo e elogiando aquilo que é errado. E condenando aquilo que está certo. Repudiando aquilo que está certo. Pode observar. Então, a sociedade está contaminada pela inversão de valores, e essa inversão de valores, essa contaminação, infelizmente, também tem chegado na igreja, porque a igreja faz parte da sociedade. A igreja, ela digamos assim, um reflexo da sociedade. Só que a igreja de Cristo, ela precisa entender que os valores que o mundo aplaude, os valores que o mundo considera como correto, esses valores, se é que podemos chamar de valores, isso não reflete ou não agrada a Deus, a vontade de Deus. Pelo contrário, isso é contrário à vontade de Deus. O que a sociedade contaminada pela inversão de valores segue aí fora, a igreja não pode seguir. Por quê, pastor? Porque não agrada a Deus. É contrário aos valores de Deus. Por isso, hoje em dia, muitas pessoas pensam erroneamente que estão cultuando a Deus e não estão. Hoje em dia, muitas pessoas estão se enganando. Muitas pessoas estão apresentando a Deus um culto, se é que podemos chamar de culto. As pessoas estão apresentando a Deus um culto falso. Um culto que não é culto. Por quê, pastor? Porque inverteram os valores. Você quer ver uma coisa? Vou começar a falar algumas verdades aqui. O tema dessa pregação é o culto que agrada a Deus. Amém, igreja? Nós estamos aprendendo aqui a respeito de um culto que agrada a Deus, porque, afinal de contas, queremos agradar a Deus. Sim ou não? Estamos aqui aprendendo a agradar ao nosso Senhor. Então, eu quero falar um pouco dessa contaminação da inversão de valores no culto. A primeira verdade aqui, eu acredito que você já ouviu pessoas falarem assim, ó, eu vou lá assistir um culto. Tem pessoas que falam assim, vou lá assistir o culto. Tem pessoas que falam assim, ó, o culto hoje não foi bom. O culto hoje foi muito fraco, muito frio. Quando você ouvir pessoas falarem assim, essas pessoas estão contaminadas pela inversão de valores. Por quê? Porque o verdadeiro culto, pessoal, a Deus, não vem de Deus para o homem, para a pessoa. É da pessoa para Deus. É você, meu irmão, minha irmã. É você, somos nós que prestamos culto a Deus. Então, se o culto está frio, está fraco, é você que está prestando um culto frio e fraco para Deus. Ninguém vem assistir um culto, você vem prestar um culto. Você vem entregar o seu culto. Você vem cultuar a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? É diferente. Está vendo o erro? Percebe o erro das pessoas? A inversão? Nós é que cultuamos a Deus, pessoal. O que significa a palavra culto? A palavra culto significa homenagem,
É um ato de honrar, é um ato de adorar a Deus, de servir a Deus. Então, quer dizer, somos nós que adoramos a Deus, somos nós que homenageamos a Deus, somos nós que oferecemos a honra a Deus, o louvor a Deus. O culto é da pessoa para Deus, não é de Deus para a pessoa. Entende? É importante falar isso, porque quando você aprende esse conceito, você então vai começar, você vai iniciar e vai começar a apresentar a Deus um verdadeiro culto. Você tem que entender isso, meu irmão. O culto é de você para Deus. É você que cultua a Deus. Amém? Agora, eu quero mostrar para você um texto importante. Esse texto são palavras do próprio Senhor Jesus, e eu vou pegar esse texto, eu vou linkar, eu vou criar uma conexão com outro texto que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja a respeito do culto. Então nós vamos entender aqui, vamos começar a entender mais assim, digamos, profundamente o sentido do culto que agrada a Deus, o verdadeiro sentido. Vamos lá? Então, abra sua Bíblia agora, vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vamos observar aqui as palavras de Jesus. Depois nós vamos para um outro texto, onde o apóstolo Paulo ele vai falar sobre esse tema de uma forma mais profunda. Mateus capítulo 15. Vamos lá, aqui as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra aí, meu irmão, a sua Bíblia, Mateus 15. Eu vou ler a partir do verso 7. Mateus 15, 7. O Senhor Jesus, falando para os fariseus, os escribas, os religiosos da sua época, Jesus se dirige a essas pessoas e ele fala assim, verso 7, hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Olha aqui para mim, vamos entender um pouco isso aqui. Jesus, ele estava ali diante dos fariseus, dos escribas, das pessoas mais religiosas do judaísmo naquela época. Os religiosos, aqueles que se dizem de Deus, aqueles que se dizem cumpridor da vontade de Deus. Então os fariseus estavam ali. Jesus olhando para essas pessoas, observe bem. Jesus disse, ó, vocês me adoram só com os lábios. É só da boca para fora. Vocês me adoram só na aparência, só na casca. Porque eles andavam com aquelas vestes, sabe? Então as pessoas olhavam para os fariseus, os escribas, falavam assim, lá vai um homem de Deus, lá vai uma pessoa de Deus. Olha até as vestes dele, olha. Jesus olhando para essas pessoas, Jesus fala, ó, vocês são hipócritas. Vocês me adoram só da boca para fora, só na aparência. Mas o coração de vocês está longe de mim. O que Jesus está dizendo ali? Que na prática, aqueles homens não adoravam a Deus. Eles adoravam a Deus só na teoria. Na prática,
eles não tinham nenhum compromisso com Deus. Era só fachada, era só aparência, era só o rótulo. O compromisso com Deus passava longe do coração daqueles homens. Eles estavam à procura apenas do reconhecimento das pessoas. Ele estava à procura apenas, da bajulação das pessoas. Quando, na verdade, eles não tinham nenhum compromisso com Deus. Eram homens maus. Eram homens invejosos, mentirosos, enganadores. A tal ponto que esses homens, eles tramaram mentiras. Eles levantaram, incitaram falsos testemunhos para condenarem a Cristo. E eles condenaram a Cristo à morte. Eram homens maus. Eram pessoas que dentro, no seu interior, estavam cheios de maldades. Eram pessoas gananciosas, maldosas, mentirosas, corruptas. Mas se diziam de Deus. Mas diziam que adoravam a Deus. Hipócritas, cheio de hipocrisia. Falavam uma coisa que não viviam. Falavam uma coisa que não praticavam. Agora eu pergunto para você, uma pergunta aqui para a igreja refletir. Quantas pessoas estão adorando a Deus assim? Quantas pessoas estão se passando por fariseus e escribas nos nossos dias, dentro da igreja? Quantas pessoas estão assim? Levantam a mão, adoram, cantam louvores, carregam uma Bíblia, você olha assim e fala, é crente, olha lá, ó, é crente. Olha lá, é de Jesus, está indo para a igreja, olha. Mas é só a aparência. É só a casca. É só o rótulo bonito. Mas não tem compromisso algum com Deus. Não honram a Jesus de verdade. Não honram. A pessoa que honra a Deus verdadeiramente é quando ela honra a Deus no seu interior, ela tem compromisso. Ela tem compromisso, ela leva a sério as coisas de Deus. Para essa pessoa não é só uma fachada bonita. Não é só a aparência, não. É dentro de si. Ela leva a sério. Ela tem compromisso de verdade. Ela não honra a Deus só da boca para fora. Não. Ela não honra a Deus falsamente, mas verdadeiramente. Isso é importante você entender, porque é através desse princípio que Deus recebe o culto que lhe agrada. Pastor, eu agrado a Deus apenas da boca para fora? Não, você agrada a Deus com a sua prática, o seu comportamento, o seu interior.
Não é só da boca para fora. Você vê hoje as pessoas adorando a Jesus, louvando. Hoje virou moda, ser gospel, eu sou gospel. Pastor, eu sou gospel. Virou moda. É quando você vai ver comportamento, atitude, compromisso, tem nada de Jesus. Não tem nada de Jesus. Passa longe. São os fariseus e escribas dos nossos dias. Vocês, Jesus disse, vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está longe. Muito longe. Então, pessoal, nós precisamos entender isso, gente. Meu irmão, minha irmã, com todo o amor de Jesus, do Evangelho, reflita nessas coisas. Você quer cultuar a Deus? Você quer honrar a Deus? Analise o seu compromisso de verdade com Ele. Analise. Analise se você está levando a sério o compromisso de verdade na prática. Analise. Não seja um fariseu. Não seja um escriba dos nossos dias. Tome cuidado com isso, porque se a pessoa se apresentar assim para Jesus, ela vai estar apresentando a Ele um culto falso, um culto hipócrita, cheio de hipocrisia. E Jesus, ele condena fortemente nas Escrituras a hipocrisia dos religiosos. Se atenta para isso. Agora, como eu disse para você, eu quero fazer uma conexão desse texto que Jesus está ensinando aqui com Romanos 12. Vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo ele vai trazer um ensinamento fortíssimo sobre o culto que agrada a Deus. Como devemos cultuar a Deus da forma que lhe agrada. Já mostrei para você que o culto não pode ter hipocrisia, não podemos adorar a Deus com hipocrisia, apenas na aparência, mas tem que ser com interesse de coração. Romanos 12, o apóstolo Paulo aqui, ensinando a igreja de Roma, ele começa a falar aqui, no verso 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? Então vamos entender isso aqui, um pouco disso aqui. Observe, o apóstolo Paulo começa, presta atenção, ele começa fazendo aqui um apelo para a igreja. É um apelo. Ele está rogando para que Deus venha ter misericórdia de todos e que nós possamos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele chama isso de culto racional. Gente, preste atenção no que eu vou te falar. O apóstolo Paulo aqui, nesse ensinamento, ele está
ensinando que o culto a Deus ultrapassa, vai mais além do que apenas a nossa reunião aqui na igreja. Nós estamos aqui cultuando a Deus nessa manhã, mas esse culto vai mais além do que esse momento aqui. Esse culto tem a ver com o nosso corpo. Em outras palavras, o culto a Deus tem a ver com o nosso estilo de vida. O culto a Deus tem a ver, o culto que agrada a Deus está direcionado ao nosso estilo de vida, ao nosso comportamento diário. Ou seja, a maneira que eu me comporto vai refletir no meu culto a Deus. De uma forma positiva ou negativa. Então, o culto a Deus, gente, vai muito além, presta atenção, muito além desse momento aqui, dessas 2 horas que nós vamos ficar aqui. Mas se reflete no nosso estilo de vida. Veja que o apóstolo Paulo está ensinando aqui a igreja de Roma. Roma, naquela época, era uma cidade corrompida, uma cidade que vivia na prostituição. As pessoas eram imorais, promíscuas, violentas, maldosas. E o apóstolo Paulo está falando, vocês precisam ter um entendimento que vocês não podem se amoldar no estilo de vida dessas pessoas, porque se vocês continuarem nas mesmas práticas dessas pessoas, vocês não vão apresentar um culto agradável a Deus. Vocês não podem seguir o padrão do mundo. Pelo contrário, vocês têm que se transformar essa mentalidade e seguir um outro rumo, uma outra direção. Colocar o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício. Sacrifício remete a um esforço direcionado. Sacrifício aqui remete a pessoa renunciar. A pessoa se esforçar para renunciar certos comportamentos porque ela quer agradar a quem? A Deus. Então isso vai exigir dela, vai exigir esforço, vai exigir dedicação, vai exigir renúncia. Ela vai sentir dor, ela vai sentir desconforto, desconfortável, ela vai ficar desconfortável, mas ela vai fazer todo esse sacrifício porque ela quer agradar a quem? A Deus. Sacrifício vivo, ou seja, com a vida, ou seja, com a prática diária. Santo, o que significa a palavra santo? Separado. Separado. Então, eu preciso diariamente me separar daqueles comportamentos que não agradam a Deus, aqueles comportamentos mundanos que não agradam a Deus, aqueles ambientes mundanos que não agradam a Deus. Eu preciso me separar, eu preciso me sacrificar, eu preciso me esforçar para não estar participando dessas coisas, porque essas coisas não agradam a Deus e eu quero cultuar a Deus. Entende o que eu estou falando? Está entendendo? É isso que o apóstolo está ensinando aqui. E ele diz,
esse sacrifício vivo, que é esse estilo de vida separado, esse sacrifício vivo, ele é agradável a Deus. Agradável a Deus. E isso é o culto racional. O culto racional, a palavra racional aqui, no seu original, ela está ligada à lógica. A palavra racional aqui, por estar ligado à lógica, está ligado a entendimento. Então, o culto que agrada a Deus passa por um culto com entendimento. Primeiro, eu tenho que entender que o meu culto não pode ser apenas de aparência. Tem que ser com interesse de coração, um compromisso. Glória a Deus. Eu tenho que entender que o meu culto não pode ser nos moldes mundanos, no padrão mundano. Pelo contrário, eu tenho que me afastar disso para agradar a Deus. Glória a Deus. Eu tenho que entender que o meu culto é um culto de reconhecimento. Eu tenho que reconhecer para quem eu estou entregando o meu culto. Para quem você está entregando o seu culto? Eu estou entregando o meu culto. Eu estou realizando o meu culto, porque o culto é do homem para Deus, não é de Deus para o homem. Eu estou entregando o meu culto para o Deus Altíssimo, Santo, Salvador, o ser mais sublime do universo, o ser mais santo do universo. Estou entregando o meu culto para Ele. Isso é um culto racional, quando a pessoa entende. Ela tem esse entendimento para quem ela está entregando o culto, para a pessoa que está ali, pelo qual ela está cultuando, a pessoa que está ali. Você já parou para pensar? A pessoa que está aqui recebendo o seu culto, você já parou para pensar? Porque você não está cultuando o pastor. Você não está aqui pelo pastor. Você já parou para pensar a pessoa pelo qual você veio adorar aqui hoje? Você saiu da sua casa. Já parou para pensar qual pessoa está aqui recebendo o seu culto, a sua adoração? Já parou para pensar qual pessoa? Por que eu estou falando isso para você? Por que eu estou trazendo essa reflexão para a igreja? Desse reconhecimento. Por quê? Vocês já observaram o comportamento das pessoas diante de determinadas pessoas importantes? Já observaram? Por exemplo, já observou o seu comportamento, de repente, diante de um patrão? Você já observou o seu comportamento diante de um juiz? De uma autoridade? De um político? De um artista famoso? O comportamento da pessoa muda. Muitos têm muita reverência, porque está ali diante de um juiz e entra num tribunal para você ver sem reverência, para você ver se você fica lá. Sem respeito. Entra num tribunal para você ver. Sem as dignas vestimentas. Sem o digno comportamento. Entra para você ver. Observe-se lá num tribunal, diante de um juiz da autoridade, a coisa é bagunçada. Observe. É um falatório, um levantando para beber água, outro levantando para ir no banheiro. Observe-se assim. Há o quê? Há uma reverência. Há um respeito profundo. Afinal de contas, está ali o governador.
Afinal de contas, está ali o presidente da República. Está ali a excelentíssima autoridade. O famoso fulano de tal. Então vamos parar para ouvir o famoso influenciador. Agora, observe quando a pessoa está no culto. Se a reverência dela chegar perto disso. Observe quando a pessoa entra na igreja. Porque ela está entrando na igreja para cultuar a Deus, ou não é? Ou não é? Se ela tem reverência a entrar aqui. Como ela tem num tribunal, como ela tem quando ela é chamada diante do patrão, diante do chefe, na salinha do chefe. Se ela tem o mesmo respeito. Observe, gente. O culto racional, pessoal, é reconhecimento. Quem eu estou cultuando? Eu venho na igreja para cultuar a quem? Observe se a pessoa que tem um compromisso lá fora, secular, ela tem uma audiência, ela tem uma reunião de trabalho, ela tem um trabalho dela. Observe se ela chega atrasada. Observe. Ela faz de tudo, ela se esforça, ela se empenha, ela se dedica, ela pula daqui, ela pula de lá, para chegar no horário. Porque ela não quer ser chamada a atenção, ela não quer perder a consulta, ela não quer perder a audiência. E ela sabe que nesses lugares não aceita atraso. Mas no culto, na igreja, né, pastor? Igreja, Deus entende, né? Deus entende, Deus sabe. Isso é falta de reconhecimento. Isso é falta de temor. A pessoa teme mais o juiz, ela teme mais o patrão, que ela pode perder o emprego, ela teme mais o compromisso dela lá fora do que a Deus, que é o autor da vida, que é o Senhor de todas as coisas. Ela respeita mais e se empenha mais e se dedica mais e se esforça mais por compromissos passageiros, perecíveis, do que para aquilo que é eterno, porque Deus é eterno e Ele pode te entregar a eternidade. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe o que Jesus está falando? Eu vim para que vocês venham ter vida e venham ter uma vida eterna. Jesus disse: quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. O texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo e Ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. A pessoa teme o juiz, ela teme o patrão, ela teme o compromisso com o médico, ela teme os outros compromissos, mas no compromisso com Deus, já Deus entende. Deixa. Vou fazer relaxado mesmo. Está vendo aí? Onde está o erro e o fracasso espiritual de muita gente? A quem você está cultuando, meu irmão?
O seu culto é para quem? A quem você está entregando o seu culto? Para quem? Seu culto é só da boca para fora ou é um culto com compromisso? Você vê as pessoas no compromisso que elas têm na sua vida, as pessoas se empenhando, se entregando, a pessoa fazendo com toda a força, com todo o ânimo, com toda a disposição, com toda a entrega. Eu não estou dizendo que está errado, está certo, tem que fazer mesmo. Mas o erro está aqui. Quando se trata de Deus, a coisa é diferente. É mal feita, é relaxada, é de qualquer jeito, é sem temor, é sem respeito, é sem reverência, é sem dedicação, pouca dedicação, pessoas entregando o resto para Deus, o resto. O resto dela, ela entrega para Deus. Mas ela quer que Deus entregue o melhor para ela. Engraçado isso, né? Olha como o ser humano é hipócrita. Ele entrega o resto para Deus, o pior. O pior é que nem lá no passado, principalmente no livro do profeta Malaquias, se você ler lá, as pessoas traziam os animais doentes, as pessoas traziam os animais cegos, as pessoas traziam os animais paralíticos, coxos, os piores animais para oferecer a Deus. E elas queriam que Deus aceitasse aquilo e abençoasse a vida delas. O profeta Malaquias chegou o cajado naquele povo. Não é assim que se cultua a Deus. Deus é o principal, gente. O principal. Tudo que acontece na sua vida, de bom, depende de Deus. O apóstolo Tiago disse: toda boa dádiva vem de Deus, vem do céu, vem do alto. Você quer coisas boas na sua vida? Você quer vitória? Você quer paz? Você quer bênção? Depende de Deus. Toda boa dádiva vem dele. Depende de Deus e vai passar muito, mas muito, como aquele cano, sabe? Aquele encanamento que passa muita água, que jorra muita água, vai passar muito, vai depender muito da forma que você cultua Deus. Tem pessoas cultuando a Deus que ela é um encanamento entupido. Não passa nada. Entupido. Olha a forma que ela cultua a Deus, não tem temor, não tem reverência, não tem compromisso. Imagina, pessoal, reflita. Estou ensinando você. Aqui está o amor da verdade. Estou ensinando você. Reflita comigo. Imagine Deus vendo o seu comportamento nos seus compromissos que você tem, a sua dedicação para os seus interesses particulares. Deus está vendo, porque Ele vê tudo, nada foge ao olhar de Deus. Deus vê tudo, sabe de tudo, conhece tudo. Deus é Deus. E Deus, observando você, Ele vê que você se dedica, que você se empenha para os seus interesses, para os seus prazeres, mas na hora de cultuar Ele, você pisa no freio. Lá fora você é uma lebre correndo. Uma lebre. Para Jesus, você é uma tartaruguinha no lodo. Já viu tartaruguinha no lodo?
Aí fica assim, capatinho, ó. Não sai do lugar. Aí Jesus observa e vê assim: essa é a reverência que você tem comigo? Esse é o reconhecimento que você tem comigo? Esse é o seu culto para mim? Essa é a forma que você me cultua? O que esperar de Deus, uma pessoa que cultua a Deus dessa maneira? O que esperar? Está vendo o fracasso, o erro das pessoas aí? Está vendo? Observe comigo, você é uma pessoa inteligente, observe comigo. Analise. É que tem pessoas que têm anos de igreja e a pessoa está ali ainda, sabe, vivendo uma vida, olha, complicada, difícil. A pessoa angustiada, perturbada, problemática, não consegue progredir, não consegue avançar. Por quê? Qual é a forma que ela tem cultuado a Deus? A pessoa vai para o trabalho, ela vai com dor de cabeça ou não vai? Ela vai com diarreia ou não vai? Segura, não é? Espreme, mas vai para o trabalho. Ela vai doente, com febre. Ela vai cansada ou não vai? Com sono ou não vai? Ela vai para os compromissos dela. Ela não olha para se está chovendo, ela não olha se está frio, ela não olha se é longe. Ela vai. Mas quando se trata do culto, não. Estou com dor, não vou. Estou cansado, não vou. Ah, acordei indisposto hoje. Eu não vou. Cadê o compromisso com Deus? Com Deus, que tem que ser o principal dos compromissos, ou não tem? Cadê o compromisso com Deus? Cadê? Os compromissos lá fora se empenham, vai com dor, vai cansado, vai com indisposto, vai com toda a energia e se empenha. Mas quando se trata de um compromisso com Deus, aí, Deus entende, pastor. Sabe, hoje eu não estou legal. Hoje não acordei legal. Imagina o Senhor vendo isso. Imagina. Então, pessoal, eu quero que você reflita. Reflita no que você está ouvindo, porque eu sei que às vezes é desconfortável, eu sei que às vezes é ruim, eu sei que às vezes é, é complicado ouvir certas verdades, mas isso é importante demais. Eu estou falando isso porque eu amo vocês e quero ver vocês bem, quero ver vocês abençoados por Deus. Mais e mais. Eu estou falando isso porque isso é a verdade do Evangelho. Pouco se ouve isso. Pouco se ouve o que você está ouvindo agora, mas isso é a verdade, gente, do Evangelho. E já dizia minha avó lá atrás, o bom remédio, aquele remédio ruim, amargo, ele é bom. É o que funciona. Você vê aí hoje muitas palavras doces. Você vê aí muitas palavras, sabe? Palavras fofas. Atraindo multidões, mas levando multidões também para o inferno.
O amor, ele caminha com a verdade. E a verdade, na maioria das vezes, a verdade é amarga, é confrontante. Imagine você, Jesus, chegando para os fariseus, os escribas, que eram os maiores religiosos da época, eram considerados homens santos, sagrados, as pessoas batiam reverência para aqueles homens. Ó, está passando o fariseu, ó! Imagina Jesus virando para eles, ó, vocês são hipócritas. Olha a verdade dura de Jesus. É por isso que eles colocaram Jesus na cruz. Jesus falava fofo. Jesus falava o que agradava as pessoas. Hã? Fala para mim. Jesus confrontava os erros. Por quê? Porque ele amava. Ele amava. Ele queria que as pessoas se consertassem para serem salvas. Então, quando você vê um pregador falando fofo, coisas maravilhosas, que não tem fundamento de verdade nenhuma, aquilo ali é um engano, gente. Por mais bonito que pareça, por mais maravilhoso que pareça. Jesus virou para os fariseus e escribas: vocês são hipócritas, vocês estão me adorando só de boca para fora, de boca para fora, não tem compromisso nenhum, não tem, sabe, comprometimento nenhum. Dentro de vocês, vocês estão cheios de maldades, mentiras, inveja, corrupção. Vocês precisam tratar isso. São sepulcros caiados. Jesus disse: vocês são sepulcros caiados. Por fora, uma maravilha. É que nem um sepulcro. Você vai lá no cemitério, tem túmulos lá maravilhosos, bonitos, lindos. Mas por dentro o quê? Está cheio de podridão. Jesus disse: ó, vocês me adoram só com os lábios. Em outras palavras, essa adoração eu não recebo. Esse culto eu não recebo. Não é um culto que me agrada. Então, igreja, eu quero que você, aqui, que todos nós, inclusive eu, partindo de mim, porque eu não estou fora disso, partindo de mim, eu quero que a igreja nessa manhã faça um exercício de reflexão. Vamos refletir. Reflita comigo. Que culto nós estamos apresentando a Deus? Será que o nosso culto que tem a ver com o nosso compromisso interior com Ele, que tem a ver com o nosso estilo de vida, que tem a ver com o nosso reconhecimento a Deus, será que o culto que nós estamos apresentando a Deus está agradando a Deus? Está. Uma pergunta. Uma pergunta. Para que nós venhamos refletir. Uma pergunta de reflexão. Será? Observe. Observe, porque é importante a gente fazer essas reflexões verdadeiras. É nessas reflexões verdadeiras que nós crescemos, que nós amadurecemos a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. É importante. Então, reflita. Quero que você faça essa reflexão aqui hoje. Nós estamos aqui num culto de Santa Ceia. Não tem culto melhor para se refletir na nossa vida espiritual. Que tipo de culto você está apresentando a Deus? O culto que você apresenta a Ele está agradando a Ele? Diante de tudo que você ouviu? Analise. Reflita. Faça isso que é para o seu bem.
Pode ter certeza. Agora, eu quero trazer aqui uma observação final para a igreja. Uma observação final. Importante também. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 5. Abra aí. Por gentileza. Êxodo, capítulo 5. Eu vou ler aqui a partir do verso 6. Gente, o livro de Êxodo, para você entender aqui onde eu quero chegar. O livro de Êxodo é o livro que fala sobre a saída. Êxodo significa saída. A saída do povo hebreu do Egito. Povo de Deus do Egito. O povo era escravo no Egito. Deus levanta Moisés, você conhece a história. E Deus vai lá então, resgata o seu povo do Egito, das garras de Faraó. Mas nós vamos ler aqui, quando Moisés chega lá no Egito, para comunicar a Faraó que Deus estava ordenando que o seu povo viesse cultuá-lo no deserto. Quando Moisés vai falar, comunicar com o Faraó, Faraó, no simbolismo bíblico, na tipologia bíblica, Faraó representa Satanás. Faraó é Satanás. Então, quando Moisés chega lá e fala, ó, o Senhor nos encontrou e o Senhor dá a seguinte ordem, que você, Faraó, venha libertar o povo para que o povo vá até o deserto e adore, cultue a Deus. Faça sacrifícios para Deus. Aí, veja a resposta de Faraó. Isso aqui é importante. Você quer ver? Verso 6 diz assim. Naquele mesmo dia, depois que Moisés anunciou a Faraó a ordem de Deus, naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmo que vão e ajunte-se para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamam, vamos e sacrificamos ao nosso Deus. Verso 9. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não dê ouvidos às palavras mentirosas. Então olha para mim. Vamos atentar para esse movimento aqui de Faraó. Moisés chega, anuncia, fala, ó, Deus deu ordem para você, Faraó, deixar o povo ir, adorá-lo, cultuá-lo lá no deserto. A Bíblia diz que Faraó, naquele mesmo dia, ele aumenta a carga sobre o povo, para que o povo não venha ter tempo para ficar pensando no seu compromisso com Deus. Para que o povo não venha ter tempo para as coisas de Deus. Igreja, preste atenção. Satanás, meu irmão, ele não quer, em hipótese alguma, que você cultue a Deus. Ele não quer. Agora esteja atento. Ele vai fazer de tudo para impedir você de cultuar a Deus. Ele vai fazer de tudo que ele tem, com todas as forças que ele tem, com todos os demônios do inferno, para que você não esteja aqui.
Vai fazer de tudo. Ele vai trazer propostas tentadoras para você. Ele vai colocar peso em você. Ele vai trabalhar situações e situações na sua vida para te impedir. A mesma estratégia que Faraó usou no passado contra o povo, ele usa hoje. É por isso que às vezes é tão difícil de você chegar aqui. Agora você precisa ser um homem sábio, uma mulher sábia, entender essas coisas espirituais. Tem gente que liga para mim, pastor, hoje não vai dar para ir na igreja. Mas não vai dar por quê? Não acordei bem. Ora bolas. Coloca compromissos supérfluos, compromissos insignificantes na hora do culto. Estratégia de Satanás. A pessoa substitui o culto por qualquer coisa, por um churrasco, por uma festa, por uma visita. Gente, preste atenção. O culto para o cristão tem que ser sagrado, 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 principal, principal. É o culto a Deus, o Deus que pode, o único que pode te dar vida e vida eterna. É o único. Então o culto tem que ser o quê? Sagrado. Eu só não vou vir no culto só se for uma coisa muito, muito, mas muito além das minhas forças. Hoje as pessoas tratam o culto de qualquer maneira, qualquer coisinha, por causa para ganhar, às vezes, um dinheiro que não vai resolver a vida dela. Ela vai trabalhar e deixa o culto. Um dinheiro que ainda não vai vir abençoado, porque ela substituiu Deus pelo dinheiro. Ou não é verdade, pessoal? Ou não é verdade? Às vezes a pessoa, ela está, sabe, eu quero que você reflita nessas questões importantes. E depois as pessoas reclamam do que está acontecendo na vida delas, do que o mal está ganhando espaço na vida delas. Por que será que o mal está ganhando espaço na vida delas? Porque olha a forma que a pessoa cultua a Deus. Olha a forma. Analise, meu irmão. Entenda uma coisa, Satanás vai trabalhar pesado, principalmente aqui nessa igreja que prega o amor da verdade. Principalmente aqui. Tem pessoas que falam para mim, pastor, olha, eu consigo ir em alguns lugares, mas lá na igreja do Senhor está difícil, está difícil. Porque eu sei. Porque na seita é fácil de ir, o diabo empurra. Ai, vai lá mesmo ser enganado. Vai lá mesmo, que lá eu vou te escravizar. Agora, quando se trata da verdade, está vendo aqui como que a coisa é confrontante? Moisés chegou e falou, Faraó, Deus deu ordem, liberta o povo para adorar a Deus, cultuar a Deus. Faraó falou o quê? Moisés, tá bom então, Moisés, é para libertar o povo? Moisésinho querido. Então, vou falar para o povo ir lá, tá? Adorar o Senhor. Foi assim? Agrave-se o serviço sobre esse povo. Eles não vão ter tempo para ouvir palavras mentirosas. Eles não vão ter tempo para sacrificar a Deus. Eles não vão cultuar a Deus.
É brincadeira não, meu irmão. E disso depende a sua salvação, disso depende a sua família, disso depende os seus projetos. Você quer coisas boas na sua vida? Toda boa dádiva vem de Deus. Só Ele pode te dar. O dinheiro não vai te dar. O dinheiro pode te dar até um conforto. Você vai ter dinheiro para colocar lá um ar-condicionado, uma cama melhor, um sofazinho melhor, um carrinho melhor, é um conforto, mas não vai te garantir paz, não vai. Não vai te garantir alegria, não vai. Não vai te garantir saúde, não vai te garantir salvação. Não vai. Porque os dons de Deus não são comprados por dinheiro. As bênçãos de Deus não são trocadas por dinheiro. Não vai. Não se iluda. Não se iluda. Não se iluda. Você pode ter uma cama confortável, bonita, maravilhosa, mas aquela cama confortável, bonita, maravilhosa, cara, não vai garantir boas noites de sono para você. Você pode ter uma casa maravilhosa, luxuosa, grande, que você se perde dentro dela. É 10 banheiros, é 10 quartos, é jardim, é piscina, sabe, é cinema, tem um cinema dentro de casa, um telão maravilhoso, mas não vai garantir sua família unida e protegida. Não vai garantir. Quem garante é só Deus. Só Ele. Só Ele. Eu já vi muitas pessoas tendo dinheiro, condição, e muita condição. Da noite para o dia não tinha mais nada. Foi para o fundo do poço. Vai confiando no dinheiro. Vai. Se apegue ao material, vai. Quantas pessoas nesse temporal que deu aí perdeu tudo? Quanto tempo durou o temporal? 24 minutos. 24 minutos. 24 minutos foi o suficiente para a pessoa perder tudo que ela tinha. Ou não é verdade? Vai confiando. Confia no material. Não, vou trocar. Eu preciso, pastor. Vou deixar o culto. Eu preciso. Você precisa de Deus, meu irmão. Acorda. Ou não é Deus que provê a sua vida? Ou não é Deus que sustenta você? Fica substituindo as coisas de Deus. Fica. Depois não reclama. É simples assim. É simples assim. Substitui. Troca. Substitui Deus por coisas perecíveis. Vai substituindo. Vai trocando. Vai deixando. Vai. Deus é paciente. Ele ama. Ele é paciente. Mas chega uma hora, tudo tem limite, né? Chega uma hora, tudo tem limite. Eu estou falando a verdade para você. Vou falar aqui como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: por acaso me tornei teu inimigo por lhe falar a verdade? Estou falando a verdade para você. Por quê, pastor? Porque eu te amo. Quero o seu bem. Quero sua família abençoada. Quero ver você cada vez mais em paz. Quero ver sua vida cada vez mais guiada por Deus. Quero ver você crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Por isso eu venho aqui falar coisas, como eu disse no início dessa pregação, que às vezes não é muito confortável de ouvir. Às vezes é uma palavra dura, às vezes dói, às vezes machuca, mas é algo importante, verdadeiro, real. E precisa ser falado. E precisa ser ensinado.
Então, igreja, reflita, meu irmão. Reflita. Faraó não é brincadeira, não. Olha para esse mundo do jeito que está. Você tem vários e vários exemplos aí fora. Olha para esse mundo do jeito que está. Olha para muitas famílias, o jeito que está aí fora. Olha, observa. Veja a obra de Faraó aí. Não é brincadeira. Desperta a sua fé. Começa a entender que o mundo espiritual ele existe e Satanás ele não quer e vai fazer de tudo para você não cultuar a Deus, para você não se empenhar nas coisas de Deus, para você não se manter no compromisso com Deus. Ele vai fazer de tudo mesmo, tudo que você imaginar, ele vai fazer. Desde que você não cultue a Deus da forma correta. Agora, depende de você. Somos nós que cultuamos a Deus. Depende de você. Não depende de Deus, não. É de você. E tem gente que joga tudo na conta de Deus. Tudo na conta de Deus. Não. É de você. É de você que depende. Se corrigir, se ajustar, buscar se aperfeiçoar, buscar se entregar mais, ter mais compromisso, levar as coisas com mais seriedade, as coisas de Deus com mais empenho, com mais dedicação, com mais entrega. E aí você vai prestar a Deus verdadeiramente um culto que lhe agrada. Que lhe agrada. E você vai ser abençoado por isso. Porque quando agradamos a Deus, Deus, Ele nos recompensa. A Bíblia diz que Deus é um Deus galardoador dos que o buscam. O que significa a palavra galardão ou galardoador? Recompensa. Deus recompensa. Deus sabe recompensar. Deus sabe abençoar quem lhe agrada. Quem lhe agrada. Amém? Gente, com todo o amor do meu coração, me perdoe se eu fui um pouco agressivo, me perdoe se eu fui um pouco firme demais, digamos assim. Mas eu tentei aqui me dedicar ao máximo, porque eu amo você. Não estou falando isso de boca para fora. Eu amo você como irmão em Cristo, irmã em Cristo, e quero o seu bem. Mas muito o seu bem. Eu quero que você chegue aqui para mim e fale, pastor, minha vida foi muito abençoada. Esse é o nosso salário. Esse é o meu salário. Eu não tenho salário aqui na igreja, eu trabalho voluntariamente. Mas qual que é o meu salário, pastor? Quando você está bem. E principalmente bem com Deus. Principalmente crescendo com Deus. Esse é o meu salário. Glória a Deus. Que Jesus e o Espírito Santo abençoe você através dessa mensagem. Eu quero orar com você. Nós vamos preparar aqui a ceia. E eu quero orar com você. Sentado mesmo,
Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos, por gentileza.